Bom, eu fiquei encarregado de falar um pouco sobre o orçamento do programa e para todos nós aqui, pessoas mais simples até sabem, quando você fala de orçamento, está tratando de receitas e despesas. É possível fazer um orçamento familiar, o seu orçamento pessoal, orçamento familiar, como é possível também elaborar o orçamento de uma cidade. Então, quando você fala em orçamento, é uma previsão daquilo que vai ser realizado durante um ano, um orçamento programa, e tem um caráter autorizativo, e se prevê a receita, aquilo que a cidade vai arrecadar e aquilo que vai ser gasto e como será gasto. Mas para você elaborar o orçamento, você tem que considerar alguns instrumentos legais que são previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal e outras leis infraconstitucionais, considerando inclusive a Lei Orgânica do município. Então, são instrumentos legais previstos no sistema orçamentário, o plano plurianual. Então, o governo executivo é eleito e no seu primeiro ano precisa apresentar uma proposta chamada plano plurianual. É praticamente uma previsão do que você vai executar ao longo dos 4 anos. Ele passa a vigir, na verdade, a partir do segundo ano do governo, porque ele é apresentado no primeiro semestre do ano. Por exemplo, ano que vem vai ser eleito o prefeito da cidade de São Paulo. Então ele vai ter que apresentar a proposta de plano plurianual e até 30 de dezembro do primeiro ano, 30 de setembro, melhor dizendo, do primeiro ano, esse plano plurianual tem que ser aprovado. Então esse plano plurianual vai ser executado nos 3 anos subsequentes até o primeiro ano do governo posterior. Então, o plano plurianual é um instrumento que deve ser considerado na elaboração do orçamento. O outro é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei mãe do orçamento, na verdade. Para você estabelecer, para você elaborar o orçamento da cidade de São Paulo, ou de todas as cidades, estados e municípios, você precisa ter a sua lei de diretrizes orçamentárias. E esta lei de diretrizes orçamentárias compreende o quê? Ele dispõe sobre a elaboração da proposta orçamentária, receitas, despesas. Nas receitas, a origem dessas receitas. O que compõe a receita do município? Você tem as receitas diretas, que são os impostos e taxas também. No caso aqui, o COSIP, a taxa de iluminação, então você tem receitas diretas de maior valor, né, na arrecadação. O IPTU, o ISS, o ITBI, né, são impostos diretos, aquilo que compõe a maior quantidade da receita do município. Você tem as transferências correntes, aquilo que vem de transferências, são impostos, são arrecadados pelo governo federal, pelo governo estadual, eles são transferidos, tem cotas partes que são transferidos para o município. Um exemplo de transferência corrente é o ICMS, que o governo do estado tem que repassar para o município parte daquilo que arrecada. Para cada um das 645 cidades do estado recebe uma parte. Então, a lei de diretriz orçamentária, ela tem que compreender, né, na sua elaboração de proposta orçamentária, a estrutura e organização do orçamento, as alterações na legislação tributária. Pode ser que para o próximo ano esteja previsto na cidade de São Paulo a alteração na legislação tributária, mexendo na alíquota, por exemplo, do IPTU, ou alterando a planta genérica de valores. A planta genérica de valores é sobre o qual incide o IPTU. Então, estabelecendo, não é, qual é o valor dos imóveis e sobre qual parte desse valor do imóvel que incidirá o IPTU, a contribuição que você paga de imposto predial, territorial, urbano. Você deve considerar também na elaboração do orçamento as prioridades e metas do município. Então, nós temos uma lei que obriga a prefeitura
apresentar as metas para o seu mandato, plano de metas. Plano significa uma intenção, não é que vai ser totalmente executado. Aí se prevê, por exemplo, nos próximos 4 anos, construir 150 unidades educacionais, 4 postos de saúde, 6 hospitais, ampliar o viário da cidade de São Paulo. São metas que você pretende. Agora, se vai executar ou não, depende de uma série de contingências, até mesmo da realização da receita que eu estava prevendo ter para executar. E tem desde as intempéries. Você pensa em construir 6 hospitais, mas se você tiver aqui alguns acidentes climáticos que provoquem um retardamento na realização das obras, você tinha uma meta que não foi cumprida. Então você também tem que estabelecer as metas. E tem os riscos fiscais. Os riscos fiscais. Então, a proposta de orçamento vai considerar os riscos fiscais. Então, a LDO vai trabalhar com números da macroeconomia, vai estabelecer, para prever quanto que vai arrecadar de receitas de impostos, quanto vai ter de transferência, quanto que você vai gastar com despesas relativas ao pagamento da dívida, por exemplo. Vocês terem uma ideia, como não é tão simples se planejar o orçamento de uma cidade como São Paulo, nós recebemos aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias está sendo previsto, por exemplo, a cotação do dólar para o próximo ano, de R$ 1,78. Então nós recebemos a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelece os parâmetros, as diretrizes para a elaboração do orçamento. Está se prevendo arrecadar 38 bilhões e 700 milhões, e essa previsão de arrecadação de 38 bilhões e 700 milhões considerou, entre outras coisas, entre os riscos fiscais ou números da macroeconomia, a cotação do dólar. Então eles estão prevendo 1,78. Quanto é que está o dólar hoje? 2. Então você está fazendo uma previsão orçamentária. Ela pode se confirmar ou não. Uma variável dessa, que é a cotação do dólar, pode mexer com a estrutura do orçamento inteiro. Está prevendo um crescimento do PIB da ordem de 4,5%. E o que nós estamos vendo agora, diante da crise europeia, os reflexos da crise europeia no Brasil, afirmar-se que pode ser que o Brasil tenha um crescimento da ordem de 2%, 2,7%, até 1,7%. Tem gente fazendo previsão de que o Brasil não vai crescer. E se crescer, vai crescer 1,7%. Então, esses são chamados riscos fiscais. Eles são conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham impactar negativamente as contas públicas e, consequentemente, as metas fiscais estabelecidas em lei. Então, nós temos as metas fixadas na LDO, ela pode se confirmar ou não, em função dessas ocorrências. Uma delas, a variação do dólar, a outra, o crescimento econômico, o crescimento industrial, o setor de serviços, e vai por aí afora. A Prefeitura tem uma das suas principais receitas, decorrente do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Se cair a atividade econômica, cai a arrecadação do ISS. Se cai também a atividade econômica, a atividade industrial, pode cair também o ICMS. Então, o mercado imobiliário está aquecido. No entanto, ele pode desaquecer. A Prefeitura está considerando que vai haver uma variação de arrecadação em função da expansão do mercado imobiliário da ordem de 1,5%. A sua arrecadação vai crescer na ordem de 1,5%. Então, pode ser que nós tenhamos uma crise no setor. Vinha crescendo o setor imobiliário, expansão das construções, vendas de imóveis e tal. Isso pode ter um duplo reflexo. Cai também o ITBI, Imposto sobre Transferências de Bens Imóveis ou Intervivos, que nós chamamos assim. Então, a Prefeitura também tem seus passivos. Então, quando vai compor o orçamento, tem que considerar
nos riscos fiscais, os passivos que a Prefeitura possui. Um exemplo, a Prefeitura deve hoje cerca de 14 bilhões e 700 milhões em precatórios. Precatórios são dívidas judiciais. Quem é servidor público, é raro não ter um servidor público que não tem um crédito a receber da Prefeitura do município de São Paulo. Por quê? Porque a Prefeitura deixou um período de pagar um quinquênio, de pagar uma sexta parte, ou tinha um reajuste que estava previsto na lei, não foi cumprido, não foi pago, aí você entrou com uma ação judicial, a ação transitou em julgado, você teve o ganho, sentença favorável, e tem um crédito do passado. O governo atualizou o teu vencimento da data da publicação, do cumprimento da obrigação de fazer, e ficou a dívida da Prefeitura com você, teu crédito de 10, 15 anos. Então a Prefeitura tem uma ação que corre desde 1995, da não aplicação de uma lei salarial que previa que a Prefeitura gastaria de 47% a 58% das receitas correntes líquidas com despesas de pessoal. Então disparava um gatilho e os servidores tinham reajuste. Então no melhor momento, os servidores iam ter o reajuste de 81%, o Paulo Maluf, ao invés de cumprir a lei, mandou uma lei para a Câmara Municipal, com efeito retroativo, aquilo que era direito líquido e certo não foi executado. Ele substituiu o reajuste de 81% por 6%. Tá? Os servidores agiram, entraram com ação judicial e milhares deles ganharam. Não? A lei do Maluf foi considerada, aprovada na época do Maluf, foi considerada inconstitucional. Em decorrência dessa inconstitucionalidade, o Poder Judiciário mandou corrigir os vencimentos dos servidores, e essa correção se dá em diferentes percentuais que são aplicados sobre os vencimentos dos servidores: 25%, 32%, 82%, 62%. Cada juiz dá uma sentença e isso impacta as despesas com o pessoal da Prefeitura de São Paulo. Então esse é um risco, a Prefeitura não sabe exatamente quanto custará a sua folha de pagamento no próximo ano. E tanto tem as sentenças decorrentes dessas ações, como tem os valores em precatórios. Tem a dívida em precatório que é de 14 bilhões e 700 milhões, e mais aquelas despesas que vão fazendo com que a folha de pagamento tenha um crescimento vegetativo. Independentemente de ter reajuste, a folha de pagamento vai crescer em decorrência dessas decisões judiciais. Então isso também é uma contingência que pode impactar o orçamento, pode dificultar que sejam realizados os programas, os projetos, as atividades que estão previstas no orçamento. Então nós falamos de 14 bilhões e 700 milhões de dívidas com precatórios. Lógico que eles não vão ser realizados todos num único ano. A Prefeitura, quando vai elaborar seu orçamento, tem que considerar, inclusive a emenda constitucional de número 62, que estabelece que a Prefeitura tem que reservar 2,25% das suas receitas correntes para pagamento de precatório. Isso dá hoje em torno de 670 milhões que a Prefeitura tem que reservar para pagamento de precatórios anualmente. E tem que transferir a 1/12 cada mês e fazer o depósito no Tribunal de Justiça para pagamento dos precatórios. Antes não havia essa exigência. A dívida de precatório ia crescendo, o governo não saldava a dívida, o governo federal precisava intervir no governo do Estado, precisava intervir no governo do município, afastando o prefeito para cumprimento dos precatórios, mas como o governo do Estado também é devedor de precatório, não tem intervenção. E como o governo do Estado, o governo federal também deve, em menor número, mas também deve, também não tinha intervenção. Então, mas precisa fazer essa reserva, 2,25%. Então a Prefeitura tem que reservar 2,25% para pagamento precatório e tem que reservar recursos para pagar a dívida pública do município. A cidade de São Paulo deve em torno de 69 bilhões de reais para o governo federal, de uma dívida que foi constituída na época do Maluf, né, que também tem uma origem de empréstimos que foram realizados, mas principalmente de empréstimo do governo federal para o
governo municipal pagar precatório, eles não pagaram precatório e o dinheiro evaporou. Então a dívida hoje é da ordem de 69 bilhões. E a prefeitura tem que gastar com o serviço, com as parcelas de pagamento da dívida, e com o serviço da dívida, algo em torno de 3 bilhões e 700 milhões anualmente. É dinheiro que poderia servir para investimento. Imagina, com 3 bilhões e 700 milhões, dá para construir cerca de 1.500 escolas, por exemplo. Nós não precisamos de tudo isso na cidade. Só para vocês terem um parâmetro, uma referência. Dá para construir 1.500 escolas de educação infantil, dá para atender toda a demanda, né, escolar de crianças de 0 até 5 anos de idade. Então, a prefeitura tem que pagar esse valor relativo às parcelas de pagamento para abater o valor da dívida, e é uma dívida crescente. Mais do que isso, ela é impagável, porque essa dívida é corrigida pelo IGPDI, que é a variação do dólar. Você paga 3 bilhões e a dívida cresce 4.700, né, por ano. Então ela é impagável. Quando nós vamos elaborar o orçamento, discutir a lei de diretriz orçamentária, você é uma oportunidade que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, têm para politizar um pouco essa discussão da dívida com o governo federal. Porque o governo federal, a essa altura do campeonato, poderia também repactuar essa dívida. Você tem um período de crescimento da dívida pelos altos percentuais da inflação, ou mesmo da variação do IGPDI, mudar o indexador, trabalhar com outro indexador, para que a variação da dívida não fique tão alta, e não tenha acontecido. Ou poderia fazer uma negociação onde 50% do valor a ser pago da dívida, se não quiser anistiar totalmente, poderia ficar para investimentos na cidade de São Paulo. Carimbar, vincular. Ao invés de transferir todos esses recursos para o governo federal, 50% desse valor deveria ser carimbado para investimento nas áreas sociais. Então o governo poderia fazer uma repactuação desta dívida. Eu estou falando de alguns indexadores que engessam o orçamento. Falei de 2,25% que estão destinados ao pagamento precatório. Falei dos 13%, na verdade, que são destinados ao pagamento da dívida. Era um valor menor, mas como não houve a quitação da dívida em 2003, se não me falha a memória, então você mudou o indexador, passou a pagar um valor maior de juros e correção da dívida, penalizando os municípios, era impagável e ficar cada vez mais impagável. Depois tem um outro indexador, os indexadores constitucionais. Quando você vai elaborar o orçamento, aqui na cidade de São Paulo, 31% deve ser destinado para educação inclusiva. Então, no orçamento você tem uma receita carimbada. 31% é para educação inclusiva. Esse conceito de educação inclusiva é muito largo, mas se quiser ser rigoroso com aquilo que estabelece a Constituição Federal, 25% tem que ser gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. Vocês todos que serão vereadores aqui, um dia dêem uma olhadinha na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos seus artigos 69, 70 e 71, lá dispõe aquilo que é considerado despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino. Que você pode gastar do orçamento, identificando como manutenção e desenvolvimento de ensino, é aquilo que não pode ser considerado. Então é um outro indexador. Depois você tem um outro indexador de despesas, vinculadas às receitas, que são os gastos com saúde. 15% até o momento, mas a prefeitura, o executivo mandou aqui um projeto de lei para a Câmara Municipal para que 20% das receitas correntes líquidas sejam destinados para gastos com o sistema de saúde. Veio boa hora, porque a saúde aqui, como em todos os cantos do Brasil, está em profunda crise. Então, por que você propõe indexar receitas para a saúde e para a educação? Considero que são estratégicos. A educação, por razões que todo mundo conhece. A educação é estratégica para o desenvolvimento, tanto da pessoa quanto do país. E a saúde, se você não cuidar da saúde do povo também, saúde preventiva, vai por aí afora,
você tendo um povo doente, você tem despesas que são monumentais e acaba perdendo vidas, perdendo vidas. Seu principal ativo, acho que é a vida humana. Então, o que eu estou dizendo aqui é que quando você vai elaborar o orçamento, precisa considerar receitas e despesas e precisa considerar também aquelas possibilidades, ocorrências que amarram o orçamento. Sei que foi colocado no tela, mas não ligo para isso, que eu sou meio disciplinado para acompanhar aqui o negócio. Vocês ficam, olhem para mim. Bom, a Prefeitura do município de São Paulo mandou, esse ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ao fixar na Lei de Diretrizes Orçamentárias as diretrizes e as metas a serem cumpridas na elaboração do orçamento, você tem que considerar quais são as fontes de arrecadação direta do município. Eu já disse aqui, o IPTU. Como é que você vai saber quanto vai arrecadar de IPTU? Você considera o que arrecadou em 2012 e faz uma projeção. Então a Prefeitura considera que vai haver uma variação nas receitas de IPTU da ordem de 1,5% no próximo ano. Houve uma atualização da planta genérica de valores, isso aconteceu em 2009, primeiro ano da gestão, que causou um grande barulho. As pessoas que moravam na periferia achavam que ela ia até perder a casa para poder pagar IPTU. Mas houve um princípio de justiça tributária quando se corrigiu a planta genérica de valores do município de São Paulo, fazendo com que aqueles imóveis de maior valor passassem a pagar também um valor compatível com aquilo que estabelece o mercado, com o valor daquela propriedade. E houve chiadeira. Ninguém gosta de pagar imposto. Teve gente que foi até para a forca, por defender um regime tributário necessário para o país. Então, o imposto predial e territorial urbano tem uma variação de 1,5%. Já dá para projetar. Vai haver construção de mais imóveis, como geralmente é corrigido o IPTU pela inflação, vão ter uma arrecadação que é a variação da inflação mais 1,5%. E esse 1,5% vem exatamente da expansão da quantidade de imóveis na cidade de São Paulo. Depois você tem o imposto de transmissão de bens intervivos, venda de imóveis. Quem vende o imóvel depois tem que pagar o chamado ITBI. Taxa de coleta de lixo é estimado também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas alguém vai falar, mas não foi extinto a taxa de lixo? Mas ainda tem taxa de lixo hospitalar, por exemplo. Os grandes geradores de lixo pagam contribuição. Não tem mais taxa de lixo domiciliar, mas tem devedores da taxa de lixo. Pelo período que a taxa de lixo esteve em vigor, nós temos aquelas pessoas que não pagaram, que achavam que ia cair. O imposto vai cair mesmo, essa taxa vai cair, eu não vou pagar. Ela foi abolida, foi votada pela Câmara Municipal, a extinção da taxa do lixo domiciliar. No entanto, aqueles que não pagaram no período que ela vigiu, tem que pagar. Não adianta passar, mas foi com outro prefeito. Nós não deve para o prefeito, você deve para o Tesouro Municipal. E isso é corrigido. Ninguém deve aqui taxa de lixo? Ninguém deve. Vocês estão falando, sendo sinceros? Tá bom. Sim. Devedor também? É o proprietário. É o proprietário, é o condomínio. Sim. Faça o favor para ele colocar na rua. Mas é bom vocês verem, se vocês não têm dívidas tributárias com a prefeitura, vocês são candidatos, vai que né? Depois, nós temos a taxa de limpeza pública, a taxa de iluminação pública, que é o CIP, que ainda existe, taxa de iluminação pública, taxa de contribuição e melhoria. Essas são algumas fontes de arrecadação. E as transferências, os impostos, ICMS, o IPVA. Nós temos uma frota de 7 milhões e 100 mil automóveis, entram em circulação cerca de 1.000 automóveis diariamente, 30 mil automóveis por mês, 360 mil automóveis por ano, entram em circulação, mas você já tem uma frota. Então 50% do imposto arrecadado dentro do município fica com o Tesouro Municipal.
Isso é do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Quanto maior a frota, maior a arrecadação. Mas também precisa saber se vale a pena expandir tanto a frota em função da arrecadação, porque o viário de São Paulo está estrangulado. A mobilidade é praticamente de velocidade de charrete já, né? 6 km por hora, os automóveis na hora de pico é o que se desenvolve na cidade de São Paulo. Depois, na composição do orçamento, você tem as transferências federais. É o fundo de participação para o município. É 22,5% do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, do Imposto de Renda na fonte. Tá? São Paulo está sendo desindustrializado, não é isso que se diz? Não tem mais indústria em São Paulo. É uma ficção, porque na verdade São Paulo tem indústria, né? E ainda tem bastante indústria. Perdeu parte da sua indústria para outros municípios e tal, mas ainda nós temos aqui várias indústrias na cidade de São Paulo. E é bom que não perca a sua vocação industrial. Tem gente que diz, São Paulo vai ser uma cidade de serviços, só serviços. Isso é uma grande bobagem, seria um grande erro estratégico para a nossa cidade, né? Haja vista o que aconteceu em outros países, outras cidades de outros países, que disseram que iam viver somente de turismo, né, e serviços. Entraram em profundas crises. Barcelona é um exemplo disso. A cidade de Barcelona não é a única. Depois tem o imposto territorial rural, e óbvio, 50% do imposto arrecadado dentro do município, fica com o tesouro municipal, mas esse imposto ele vem caindo acentuadamente, que a cidade de São Paulo é uma cidade urbana, né? São poucos partes, porção do território que ainda é territorial rural. Né? Então, a composição da receita no município de São Paulo, 21,6% da arrecadação é relativo ao ISS, 16,4% é relativo ao ICMS, 16% IPTU, 14,8% contribuição de melhorias, 8% da dívida ativa. Vocês sabem o que é dívida ativa? É aquela dívida que foi executada judicialmente. Tá? Então, eu sou professor da rede municipal, recebi, vou dar um exemplo, recebi durante um ano um valor que não deveria receber. Isso acontece? Acontece. Não? Aí eu sou notificado que eu tenho um débito com a prefeitura. E eu não reconheço esse débito. Se eu não reconhecer esse débito, a prefeitura não pode descontar do meu lerite direto. Ela vai ter que ingressar com uma ação e eu vou pagar isso condenado, vou pagar judicialmente. Esse é um tipo de dívida ativa do município. A outra pode ser, a prefeitura entrou com uma ação judicial contra uma grande empresa. Nós temos aqui os shoppings, por exemplo. Ao invés de pagar o IPTU que deve, eles muitas vezes recolhem uma parte do que deve e questionam o restante na justiça. A prefeitura ganhou, compõe parte da dívida ativa do município. Então são receitas decorrentes da dívida ativa. 6,1% são transferências de programas de saúde. Depois 5,7% corresponde ao Fundef. Hoje não é mais Fundef, sim Fundeb. É o Fundo para Desenvolvimento da Educação Básica. O governo do Estado arrecada impostos, retém parte do que é arrecadado de impostos da prefeitura e depois devolve em função do número de alunos matriculados na educação básica. Então a prefeitura, o dinheiro vai e volta. Tem algumas prefeituras que recebem mais do que contribuem e outros contribuem mais do que recebem de volta. Aquelas que contribuem mais e recebem menos, no geral é porque atende uma quantidade de alunos da educação básica em que a conta de chegar entre despesas e receitas, ele não chega a cumprir os 25% que estão previstos na Constituição Federal. Então, o município de São Paulo recebe cerca de 2 bilhões e 600 milhões do Fundeb.
Mas desses 2,6 não é tudo que veio do governo, já eram receitas próprias do município, uma parte das receitas próprias do município. Depois nós temos multas e juros de mora. Multa de trânsito, por exemplo, compõe a receita da Prefeitura de São Paulo. Cada vez mais, né? E as multas foram, na medida que você vai aumentando o índice de civilidade na cidade e as formas de controle também, quem não respeita é multado. Ninguém gosta de pagar multa, mas aqui você tem multa por excesso de velocidade, por estacionamento no local indevido, só para falar das multas de trânsito. Se jogar lixo no local indevido também pode ter multa, não é? E tantas outras. Depois, você ainda tem, como receita do município, parte daquilo que é imposto de renda retido na fonte. Servidor público, por exemplo, tem imposto de renda retido na fonte. Isso fica no município, não vai para a União. Para quem tem alíquotas de 27,5%, 15,5%, isso compõe parte das receitas do município. E também, que eu já falei, transferências de programas de educação, né? Salário de educação, uma parte fica aqui no município de São Paulo. Depois tem um programa de transferência de receitas diretas para investimento na educação, né? Bom, depois tem receitas, tem que ter despesas no orçamento. Então, 4,7 são despesas correntes, 27,45 pessoal e encargo. A Prefeitura de São Paulo tem uma lei que dispõe que 40% das receitas correntes são gastas com despesas de pessoal. Você tem a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece que os estados e municípios não podem gastar mais que os municípios 54% das receitas correntes pagar com despesas de pessoal, né? A administração direta, considerando o Poder Legislativo, pode chegar a 60% de gastos com pessoal, 60% das receitas correntes líquidas com despesa de pessoal. Nesse aspecto, a cidade de São Paulo está bastante equilibrada suas despesas com pessoal, e chega a gastar 32%, não bate em 40% das receitas correntes líquidas, não chega a atingir o limite prudencial. E a lei de responsabilidade fiscal também fala de limite prudencial para gasto com pessoal. Então gasta 27%, 28%, na verdade, com as despesas de pessoal. Depois tem os encargos sociais, ele vai chegar lá a 32%, 34%. 14,04% são investimentos. Então você pensa, uma cidade que tem um orçamento de 38 bilhões e só tem 14,4% para investimento. Expansão daquilo que você tem, construção de escola, construção de hospitais, pavimentação, coisas novas. 14,4%. 8,64% são juros e encargos da dívida. Então, um orçamento de 38 bilhões, 8 bilhões, 34, 34, dá 3 bilhões de alguma coisa para pagar de juros e encargos da dívida. Mais 1,53% de amortização, 1,21% de inversões financeiras, reserva de contingência, que é necessário, isso corresponde a um percentual baixo, 0,01%. Então, receitas e despesas devem compor o orçamento fiscal da cidade de São Paulo. Para 2013, está previsto uma receita total de 38 bilhões 890 milhões. Para 2014, 41 bilhões 367 milhões. E para 2015, 44 bilhões 133 milhões. Mas para uma cidade que deve 64, 67 bilhões, então tudo que arrecada é insuficiente para pagar a sua dívida, para abater sua dívida. Se tivesse que abater, então ele tem 2 orçamentos, 2 receitas anuais para poder abater a sua dívida. Quando eu falo de receitas para 2013, 2014, 2015, isso consta do plano plurianual. Isso pode não se realizar, como eu disse para vocês, depende das variáveis macroeconômicas que podem ser confirmadas ou não. Ao elaborar, ao mandar para a Câmara Municipal a Lei de Diretriz Orçamentária, o governo municipal
considerou para 2013 uma variação do PIB da ordem de 4,2%. O PIB total. O PIB de serviços, 4,2%. A taxa Selic, em termos de 10,1%. Uma variação do IPCA da ordem de 5,4%. Do IGPDI, 4,9%. A cotação do dólar, de R$ 1,78. A cotação média do dólar, de 1,77. Já explodiu isso, já estourou. A cotação do euro, de 2,34 centavos. R$ 2,34. A variação do índice de participação do município, ele diz aqui não vai haver variação naquilo que é transferido, 0%. Crescimento do cadastro predial de 1,5%, vai projetar no IPTU crescimento. Crescimento do tem aqui, inadimplência do imposto territorial urbano. Este ano foi da ordem de 22%. Vai crescer a inadimplência. Está previsto uma inadimplência de 25% do IPTU. Quando menos pessoas pagam, os que pagam mais. Então a inadimplência aqui é forte. É 1/4 dos contribuintes. Você tem quase 2 milhões de imóveis na cidade de São Paulo, contribuintes, essa é a base de contribuição. E tem gente que não paga, tem a inadimplência. Então da ordem de 25%. Depois considera-se também quem vai pagar o IPTU à vista, cerca de 26% daqueles que pagam o IPTU pagam à vista, e o imposto territorial urbano, IPTU à vista 6%, então esses são variáveis, que compõem o orçamento da cidade de São Paulo. Agora tem coisas que são bastante preocupantes, né? Embora o governo federal pinta um cenário bastante otimista para o país, não são poucos os economistas que dizem que nós estamos aí numa taxa de risco grande, né? E a cidade de São Paulo precisa ter investimentos significativos para poder atender as várias demandas por transporte. Há uma crise no setor de transporte. Embora não seja competência única do município, e nem a competência do município, vem aumentando o clamor para que você invista em transporte de massa. Se fala do metrô, né? A prefeitura empenhou praticamente 1 bilhão para a expansão da rede metroferroviária. Mas é impossível, né? Porque quem mora na região leste de São Paulo sabe que de manhã não tem como atender a demanda inteirinha. Já se pensa até em alternativas de horários do comércio, da indústria, tem que chamar mesmo horários, não é alternativas, móveis, não é horários móveis. Tá? Determinado setor da economia começa a atividade às 7 horas, depois vem o setor de serviços, começa às 8h30, depois vem o setor da indústria, começa às 9h, né? Escalonados. Escalonamento de horário, tá? Para poder comportar o sistema de transporte, sistema viário. Bom, em síntese, dizer para vocês que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias são instrumentos para a elaboração do orçamento-programa. O orçamento tem que prever receitas e despesas, tem que considerar os riscos fiscais, dentre eles os números da macroeconomia, eu citei 2 aqui, variação do dólar, a questão do PIB, né, são 2, e também as contingências municipais, né, que vai desde a taxa de inadimplência do IPTU até o crescimento vegetativo da dívida do município decorrente de pagamentos de precatórios, né, dívidas judiciais com os servidores. Ainda assim, a cidade de São Paulo revela, né, ter um orçamento que não é compatível, obviamente, com as necessidades das suas políticas públicas, mas ainda tem algum percentual para investimentos. Baixo, mas ainda é capaz de investir. Por fim, como eu tenho outros parceiros na mesa, e depois nós fazemos debate, quando vocês, né, forem
acompanhar o orçamento da cidade, vocês vão ver que sempre acompanha o orçamento um anexo, né, com as metas e todas as despesas que vão ser realizadas. E qual é o órgão executor? Então, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde, também discriminado. E nós precisamos, como parlamentares do PPS, cada vez mais defender o orçamento participativo, né, que é uma forma de que quem contribui não só fiscaliza, como também ajuda a executar. Nós sempre falamos do fortalecimento do poder local. Isso faz parte do nosso programa. Então, nós defendemos o orçamento participativo. Defendemos a transparência no orçamento. Hoje é colocado tudo nos sites, né? Então, todo e qualquer cidadão pode pedir informação ao executivo, ele tem que disponibilizar. Se vocês entrarem no portal da prefeitura, vocês vão ver lá que tem até os contratos, dá para acompanhar, né? Os salários dos servidores estão todos disponíveis. Tem gente que chia, né? Que vai falar assim, puxa, isso é quebra do sigilo da pessoa, violando, não é? Invasão de privacidade e tal. Mas quando se fala de público, se não quiser invasão de privacidade, não vai ser servidor público, vai ser banqueiro, nem banqueiro, vai ser bancário, porque não é do jogo do bicho. Então, está tudo disponível. Alguém fala assim, poxa, o Poder Judiciário não tinha disponibilizado, agora vai disponibilizar. Aqui a Câmara Municipal não estava disponível. Semana que vem está disponível a relação de vencimentos de todos os funcionários da Câmara, tanto dos cargos em comissão, quanto dos cargos efetivos, dos vereadores. Você não tem uma curiosidade de saber quanto o vereador ganha? Ninguém tem curiosidade de saber quanto o vereador ganha? 50 mil. Não tem. Quanto vocês acham que tem o vereador? A verba do gabinete, 126 mil. 110. O salário? 120. O salário de vereador, 120 mil. Mas para a opinião pública, o vereador ganha 15 mil reais, não é assim? Não ganha. Ganha 9,280 centavos. Mas se vocês forem eleitos, quando vocês forem eleitos, assumirem, vão receber 15 mil reais. Não, tem gente que seria vereador até não recebendo salário. Então o salário é a menor parte, não é? Então tem gente, tem uma tese na sociedade, diz assim, o bom seria se parlamentar não tivesse subsídio, não é assim? Essa tese é contra os pobres, porque o rico vai participar, ele sabe que tem interesses a zelar e a defender. Essa é uma tese contra nós aqui, né? Quem não tem meios. E o dia que você for eleito vereador, lá na tua firma eles vão te demitir. Pensa que ele vai cobrir teu salário. Não tem isso. Então você vai viver do quê? E é uma tese antidemocrática. Por quê? Eu sei. Os banqueiros vão deixar de defender que tem a representação no parlamento? Vão deixar? Eles querem ter representante deles lá. Tem um monte de lobby lá. A indústria farmacêutica, a indústria plástica, a indústria não sei o quê. Querem ter seus representantes, o povo precisa ter também o seu. Então, essa tese é uma tese errada. Tem vários casos que não recebem salário, igual nós estamos tem de subdelegados, subprefeituras, essas coisas. Bom, então eu falei da transparência e é importante a gente, os projetos, quando nós defendemos, nós sempre afirmamos que o projeto de lei orçamentária, relativo a qualquer ano, ele deve assegurar alguns princípios que estão previstos na Constituição, mas muitas vezes se esquece. O princípio da justiça, da participação popular, do controle social, de transparência na elaboração e execução do orçamento. Esse princípio de justiça social implica em quê? Em assegurar na elaboração e execução do orçamento projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade. Vocês já observaram o orçamento da cidade de São Paulo? Vocês vão ver, por exemplo, a dotação orçamentária para o Campo Limpo. Se você comparar com o Jardim América,
já vê que ali não tem justiça social. Mas nós devemos defender, é desequilibrado. Você precisa ter muito mais investimento no Campo Limpo do que no Jardim América. Quando você vai ver a divisão, até mesmo, de cada uma das rubricas, em cada uma das subprefeituras, muitas vezes a subprefeitura, aquele território que compreende a subprefeitura, precisa de muito mais receita do que outras melhor localizadas. Tem que fazer investimento em saúde, educação, em transporte, não sei o que e tal. Então, o princípio da justiça social implica em reduzir a desigualdade. Se tem um orçamento com essa preocupação, tem que refletir na composição das despesas do orçamento. O princípio da participação da sociedade do controle social implica em quê? Em assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento. Nós temos que ter forma de participação e controle do orçamento. Nós temos que defender, como militantes do PPS, a participação e o controle social, não só na execução, mas naquilo que arrecada também, né? Porque muitas vezes a pessoa fica preocupada com aquilo que gasta e aquilo que arrecada, né? O princípio da transparência tem que estar contido no orçamento. Onde é que diz isso? Na lei de diretriz orçamentária. É uma diretriz que deve ser obedecida quando eu vou elaborar o orçamento, o princípio da transparência, né, que está previsto na Constituição. Você tem que dar publicidade, né, sobre a utilização de todos os recursos e colocar meios disponíveis para garantir o efetivo acesso do munícipe, do cidadão, às informações relativas ao orçamento. Além disso, o orçamento programa deve prever, né, meios de acompanhamento da prestação de contas, tem que publicar os relatórios resumidos e circunstanciados dos gastos que são realizados. E para uma boa compreensão do orçamento, eles têm que estar organizados com receitas e despesas por órgão, por função, por programa, projeto, atividades, operações especiais, categoria econômica, fonte de recurso. Então, o orçamento é uma peça essencial para a cidade de São Paulo. Tem muita gente que diz assim: eu não sou economista, não, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou vendedor, sou corretor. Mas quando você se transforma em parlamentar, uma coisa que você não pode se permitir é ser monotemático, e não conseguir intervir sobre aquelas leis que são as leis mães. O orçamento, né, ele é o principal fundamento da execução das receitas, das despesas da cidade. Depois tem outras leis de uso e ocupação do solo, né? A prefeitura, inclusive, precisa, dentro do orçamento, prever, né, como é que os recursos oriundos da ocupação do solo vão, né, fazer parte da receita total do orçamento. O plano diretor estratégico é para... Eu já estou irritando vocês, não estou? Só tem uma pessoa que fala mais que eu aqui. Vai falar bem, né, na verdade, né? Tem uma inverno, que é a Soninha. Bom, é isso, gente. Vai fazer aqui um ensaio de discussão do orçamento, mas quem já foi parlamentar, o que sabe que é importante nós participarmos da discussão. Se só falar uma única coisa, que o orçamento, o orçamento autorizativo, não é? Nem tudo que você coloca no orçamento, ele é executado. Muitas vezes as pessoas me procuram, porque elas veem a proposta orçamentária e dizem: ó, Tom, na minha rua está constando como uma rua asfaltada. Não, entrou no orçamento lá, tinha uma previsão e tal, e o dinheiro subiu, não asfaltaram a rua, continua lá. Não, existia uma previsão no orçamento de que aquela rua seria asfaltada. Puxa, eu olhei lá, tem até um hospital. No meu bairro não tem hospital nenhum. Porque as pessoas não têm conhecimento, na verdade, né, do que é o orçamento, né, do que é a execução do orçamento, aquilo que foi executado. É isso. Obrigado.